Muito bem, estamos aqui mais uma vez, hoje terça-feira, estamos aqui para transmitir mais uma live diretamente aqui da Igreja Apostólica Nação Pentecostal do Brasil, no Brasil e no mundo, né? E temos a sigla de Igreja AMP, Igreja IAMP, né? Então, você que quiser nos acompanhar, nós temos a página também no Facebook. Você pode procurar pela página Igreja IAMP, né? Você vai estar lá nos acompanhando na página. E também você quiser ver as nossas lives no YouTube, é só você entrar no canal ap.oziel Calado. Você vai estar entrando no canal e você vai estar vendo lá os nossos vídeos, estão todos ali no canal, no nosso canal. Nós já queremos deixar para você também aí se inscrever no nosso canal, nos ajude aí a divulgar, a propagar o Evangelho através das redes sociais. Então, conto com vocês, quero dizer a todos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqueles que realmente neste momento ou depois estarão visualizando esta live. Nós queremos aqui desde já abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E nesta noite nós temos uma palavra para você, tá? Então nós vamos estar neste momento louvando a Deus, né? Está aqui conosco nesta noite também a Bispa Marinês, minha esposa, está conosco mais uma vez. E nós queremos aqui então passar aqui a palavra a ela. Eu creio que ela tem algo a falar a todos neste momento, né? Fique à vontade. Quero aqui cumprimentar todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando aí, nesses vídeos, nessa live, que vocês possam receber a palavra do Senhor nos seus corações, né? Que você possa estar atento à palavra do Senhor nessa noite, porque Deus irá falar contigo através do louvor, através da palavra. Amém? Deixa eu falar para vocês, a palavra que nós temos hoje, ela está lá em Mateus capítulo 13. Nós temos ali a parábola do semeador. Nós vamos estar falando sobre 4 lições que a parábola do semeador ela nos traz. Ou seja, Jesus nos revelou ali 4 lições interessantes. Então eu quero compartilhar com você. Então, mas antes de nós compartilhar, nós vamos louvar a Deus. Então, vamos louvar a Deus. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra o teu vento vem me incendiar.
vender tudo que tenho, em troca do amor eu palharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos para a palavra de Deus. Só guardar o violão aqui. Nós vamos iniciar aí a bênção. Trazer uma palavra de Deus no seu coração. Estamos aqui, ditando aqui essa viola. Hoje estamos no pudim assim, né? E aí tu vai ficar aí, ou tu vai sair? Então tira a cadeira. Vou ficar de frente aqui mais. Muito bem. Então nós já louvamos a Deus, né? Agora nós vamos trazer a palavra de Deus. A palavra que Deus colocou no nosso coração. E eu quero ler junto com vocês aí, você que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar, né, por essa live. Deus tem uma palavra
especial para o seu coração. Então, eu quero lhe convidar nesta noite a abrir a sua Bíblia no capítulo 13 de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos fazer menção da palavra do nosso Deus. E eu creio que nessa noite Deus vai falar de uma maneira especial com cada um de nós, né? Então, que Deus possa nessa noite falar através da sua palavra conosco. Então, leiamos a palavra de Deus a partir do verso 18. Nós vamos ler essa parte aqui e após estaremos aqui apresentando aquilo que a palavra de Deus realmente tem para nós. Então, vamos aí procurar entender a palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouçam que a parábola daquele que semeia quer dizer. A semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não a compreende. E Satanás então vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. A semente que caiu no meio dos pedregais no meio das pedras, representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino com muita alegria, a aceita imediatamente. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldade ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a sua fé. A semente que caiu no meio de espinhos representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e compreende. Esta pessoa cresce e produz muitos frutos, algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Então aqui nós vemos realmente que a palavra de Deus ela nos mostra alguns princípios interessantes, e é justamente isso que eu quero conversar com você nessa noite, né? Nós falamos 4 lições que nós aprendemos, ou seja, 4 lições da parábola do semeador. Primeiro ponto, quem contou esta parábola foi o Senhor Jesus. Jesus aqui ele quis ilustrar, né, para que as pessoas que estavam ouvindo a sua pregação, a sua mensagem, ele então ilustra contando essa parábola, né, chamada parábola do semeador. E ali nós percebemos que ele usa algumas figuras como o terreno à beira do caminho, entre as pedras, ou seja, entre os pedregais, ou seja, só entre as pedras, entre os espinhos e também a terra boa. Então aqui nós vemos 4 solos. O primeiro solo é aquele solo à beira do caminho. O segundo solo é aquele que é cheio de pedras ou rochas. E o terceiro é aquele que segundo aqui a Bíblia, a palavra de Deus, é aquele solo que está sufocado, ou seja, que é cheio de espinhos. E por último nós temos a boa terra, um solo bom. E então aqui nós percebemos que existe 4 lições interessantes nesta parábola. Então aqui nós vamos aqui na introdução, diz assim: na parábola do semeador, Jesus nos revela 4 tipos de pessoas que ouvem o Evangelho. 3 delas não conseguem compreender o Evangelho. E por não compreender o Evangelho, olha só o que acontece com elas. Elas não conseguem descobrir a justiça de Deus. Por que elas não conseguem descobrir a justiça de Deus? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. E só a partir do momento em que a pessoa compreende o Evangelho, é que ele vai produzir o fruto deste Evangelho. Ou seja, a pessoa só vai ter resultado em sua vida espiritual se ela entender o Evangelho. Então nós temos 4 evangelhos.
e temos as epístolas, que são cartas, que são ensinamentos. Temos um livro histórico e temos um livro profético, que é o Apocalipse, o livro histórico Atos. As cartas, elas vão de Romanos a Judas, são cartas de instruções para as igrejas. Algumas são de Paulo, outras de João, outras de Pedro, e assim vai. Esse ponto aqui, essa parte que eu estou falando, fala do Novo Testamento, mas o Evangelho são os primeiros 4 livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. São esses 4 livros, né, que nós conhecemos como os Evangelhos, pois eles narram a história, aquilo que Jesus fez, de quem Jesus era, mostra realmente Jesus para nós, os seus ensinamentos. E o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, verso 17, que a justiça, ela se descobre por meio do Evangelho. É o Evangelho que revela a justiça de Deus. Aí ele mostra outro ponto, que essa justiça que o Evangelho revela, a gente só consegue entender ela se for pela fé. Sem a fé, sem a confiança em Deus, aí fica difícil compreender o Evangelho. Então aqui nós temos algumas palavras que eu quero compartilhar com você. Como é importante ter a fé? Porque a fé, por meio da fé, nós somos declarados justos. Nós recebemos a justificação, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e somos declarados justos quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, aceitamos a mensagem do Evangelho e vivamos, ou seja, procuramos viver aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ordena que vivamos. Quando nós agimos assim, nós estamos demonstrando que estamos vivendo pela fé. Estamos aceitando tanto a Cristo quanto os seus ensinamentos. Então assim nós provamos que nós entendemos o Evangelho e assim somos agora justificados, ou seja, somos declarados justos. Somos declarados justos. A partir de então, agora Cristo assume o comando das nossas vidas. Cristo agora assume o comando da nossa vida, a direção das nossas vidas. Como? Por meio da sua palavra. Ele nos dirige pela palavra. Ele nos orienta pela palavra. Ele nos mostra a sua vontade pela palavra. E ele nos mostra como devemos nos comportar pela palavra. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós também aceitamos os seus ensinamentos como base de vida, ou como regra de fé e prática. Cremos na palavra e praticamos a palavra. É isso que nós entendemos por fé e prática. Então, o que acontece? Nós temos aqui, irmãos, o primeiro tipo de solo, ele traz uma lição, mostrando um tipo de pessoa que ouve o Evangelho. E ele diz aqui: a semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino, mas não compreende. Então aqui a gente já entende essa lição. Ele usou aqui a figura de um terreno à beira de uma estrada, de um caminho, para criar um exemplo, para fazer um exemplo. Ele está aqui fazendo uma comparação, ele está fazendo uma ilustração, e ele diz que a semente que caiu naquele terreno à beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas não compreende. Entenda, o terreno representa o primeiro tipo de pessoa. O primeiro tipo de pessoa que ouve o Evangelho, comparada na parábola do semeador, como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem. E Jesus usa a figura de um terreno à beira do caminho para dizer para nós e para falar
de uma maneira bem clara, de uma maneira esclarecida, de uma maneira que você possa entender. Que aqueles que ouvem a palavra e não compreendem, é como que se fosse um terreno à beira do caminho. Não conseguem entender. Aí vem a segunda parte. Como ela ouve a palavra e não entende, aí diz que o diabo vem e arrebata tudo que foi. Então Satanás vem e tira as coisas que foram semeadas em seu coração. Aí diz assim, mas quer dizer que o diabo tem poder de tirar a palavra de Deus da mente da pessoa? Ele não tira a palavra, mas ele substitui. Ele semeia outras coisas na sua mente, a ponto da palavra de Deus que foi colocada na sua mente ser esquecida. Você consegue trocar a palavra por aquilo que o inimigo ofereceu, colocou na sua mente ou colocou na sua frente, e você esquece da palavra. Esquecer da palavra, irmãos, e não compreender a palavra é a maior prova de desobediência. Quando a pessoa desobedece, mostra que ele não compreendeu a palavra. É o primeiro tipo de pessoa. São as pessoas que ouvem a palavra e não compreendem. E Paulo disse que nós somos justificados. O Evangelho revela a justiça de Deus. E nós entendemos essa justiça por meio da fé. Quando nós confiamos no Evangelho, quando nós confiamos em Deus, nós somos declarados justos, porque nós descobrimos a justiça de Deus no Evangelho. Quem ouve a mensagem do Evangelho e não compreende, não é justificado por Deus. É uma verdade. E nós temos que dizer e falar isso. Você precisa entender. E no dia que você entende, você recebe, você aceita a mensagem, você aceita a palavra. Você aceita a mensagem do Evangelho. E quando você aceita a mensagem, você aceita o Deus da mensagem, que é Jesus. Tá? Então aqui nós temos a primeira lição. Primeiro tipo, os que ouvem, mas não entendem. Simples, né? O primeiro tipo de pessoas. E a primeira lição é que eles ouvem, mas não entendem. Então aqui há um fator importantíssimo para você não se acomodar. Se você está ouvindo o Evangelho e não está entendendo, cuidado. O inimigo pode estar roubando a palavra da sua mente. O inimigo pode estar substituindo a palavra que foi colocada na sua mente por outras coisas e tirando o seu foco, tirando a sua visão do Evangelho para que você não seja justificado. Porque quem ouve o Evangelho passa a acreditar no Evangelho. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E é justamente o Evangelho. O próprio Jesus disse, crede em Deus e crede também em mim. Então quer dizer, é necessário confiar em Jesus e na sua palavra. É necessário que nós venhamos acreditar na palavra do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos a primeira lição. Os que ouvem e não entendem são presa fácil do inimigo. Ele vem e rouba tudo. Segundo, os que ouvem, mas não têm raiz, não têm alicerce, não têm estrutura. São o quê? A semente que caiu no meio das pedras representa a pessoa que ouve a mensagem a respeito do reino e com muita alegria aceita imediatamente. Mas como não tem raiz, não dura muito tempo. Assim que encontra dificuldades ou que é perseguida por causa da mensagem, abandona a fé. Você sabe por quê? Porque aquilo que está mostrando aqui, está mostrando pessoas, eu acho que você conhece, você já viu alguém passar algum tempo na igreja,
passar um tempo servindo a Deus e de repente você vê aquela pessoa praticando as mesmas coisas que praticava antes. Por quê? Porque lhe faltou raiz, lhe faltou base. Faltou esta pessoa realmente deixar a palavra entrar na sua vida, na sua alma, no seu ser e transformar a sua vida. Aquela palavra ficou na superfície. E muitas das vezes as pessoas são enganadas pelas seduções e pelas perseguições da vida. O mundo promove duas coisas que podem atrapalhar a sua fé: sedução e perturbação, ou seja, perseguição. O mundo ele pode levar você a viver seduzido pelos prazeres desta vida. O mundo pode levar você a viver uma vida seduzida nas orgias, nas vaidades, nos prazeres. E também pode levar você a ser uma pessoa que desiste fácil da fé por conta das perseguições. Porque o mundo ele promove perseguições. Muitas pessoas, às vezes, são perseguidas por ser evangélica, por servir a Cristo. E isso é uma marca do cristão, ser perseguido. Mas como as pessoas aprenderam que servir a Deus é viver uma vida isenta de sofrimentos, isenta de dores, isenta de qualquer tipo de intempérie, que viver com Cristo é viver mil maravilhas e é ser diferente dos outros seres humanos. Enquanto um sofre, ele não sofre, enquanto um adoece, ele não adoece. Então essa pessoa aprendeu esse tipo de evangelho que não tem respaldo, não tem base bíblica, e quando vem a tentação, como diz aqui, a perseguição, a pessoa se desvia da palavra, porque não foi plantado em seu coração o verdadeiro evangelho. Então as pessoas que ouvem o evangelho e se desviam do evangelho, mostram que elas não tinham firmeza na palavra. Porque são aqui no caso as pessoas que foram semeadas sobre, ou seja, entre as pedras. Não tem base, não tem profundidade, não cria raiz, né? Então não tem estrutura para que ela possa suportar as adversidades da vida. Porque Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, os últimos versículos, ele fala sobre os dois alicerces. E ele diz que o homem que obedece à palavra é aquele que edificou a casa sobre a rocha. Logo nós entendemos que o que pratica a palavra é comparado a uma casa construída em uma rocha. Pode vir um vento, pode vir a chuva, pode vir quem vier, ele continua intacto. Diferente daquele que ouve a palavra e não pratica, não coloca em prática na sua vida. Vem a mesma chuva que bateu contra a casa daquele que obedece e logo esmorona, cai. É o que acontece. Não tem raiz, não tem base. E quando vem as perseguições e os prazeres do mundo, se desvia da palavra e volta para os rudimentos que anteriormente praticava. Então aqui nós temos o segundo tipo de pessoas. Os que ouvem, mas não se aprofundam, não criam raízes na palavra. Logo vem a perseguição, logo vem as seduções do mundo e a pessoa então se desvia da palavra. É o segundo tipo de pessoa. É a segunda lição que nós aprendemos. Não podemos nos desviar da palavra. Temos que criar raiz. Temos que nos aprofundar no evangelho para que possamos suportar as adversidades da vida. 3. Os que ouvem a palavra, mas a palavra se torna infrutífera em suas vidas. Vamos ver então por quê. A semente que caiu no meio de espinhos representa as pessoas que ouvem a mensagem a respeito do reino, mas é sufocada pela preocupação com as coisas desta vida e pela ilusão das riquezas. Essa pessoa não produz nenhum fruto. Olha só. O primeiro aqui, o 3, diz que abandona a fé por conta da perseguição e das dificuldades.
A segunda diz que não produz nenhum fruto, porque as seduções, ou seja, as seduções desta vida, as desilusões desta vida, as preocupações desta vida e a ilusão das riquezas acaba que sufocando a palavra e essa pessoa se torna infrutífero. Então vamos aqui. Primeiro, as preocupações da vida, as ansiedades. Tem pessoas que se preocupam com tudo. Se preocupam com tudo. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos nos preocupar com nada. Antes devemos apresentar a Deus as nossas preocupações em orações. Então, quando nós realmente nos preocupamos, nós oramos. Nós buscamos a solução em Deus. Nós procuramos resolver o problema no lugar certo, na presença de Deus. Sair da presença de Deus é uma solução meramente minha. Eu estou procurando resolver a minha situação nas minhas próprias forças. Eu não posso deixar que as preocupações da vida sufoquem a palavra de Deus na minha vida e que ela venha se tornar infrutífera. Nós não podemos deixar que o desejo, o anseio de conquistar riquezas nos faça desobedecer a palavra de Deus. Mas é pecado ser rico? Não. É pecado ser rico desobediente à palavra. Mas ser rico obedecendo a palavra de Deus é bênção. É a mesma coisa do pobre. Ser pobre é bênção? Não. Mas ser pobre obedecendo a palavra de Deus, você é abençoado. Nós somos abençoados. Então, é muito interessante. Então, que os prazeres, as preocupações da vida não venham sufocar a palavra de Deus em nossas vidas. E muito menos os anseios, os desejos, o nosso sonho de ser rico venha se tornar algo que venha causar uma pobreza espiritual tão grande a ponto que a palavra de Deus se torne infrutífera, ou seja, não produza em nossas vidas aquilo que ela deveria produzir. Porque nós estamos tão envolvidos com as preocupações da vida e com os bens materiais que a palavra não surte efeito. É a terceira lição que nós aprendemos. Não podemos deixar que as preocupações da vida sufoquem a palavra de Deus em nossas vidas. Não podemos deixar que a preocupação, as ilusões, no que diz respeito às riquezas, venha tornar a palavra de Deus infrutífera em nossas vidas. Devemos, pobre ou rico, manter a obediência à palavra de Deus. E é isso que vai nos manter de pé. É isso que vai realmente nos dar base para enfrentar as adversidades da vida e, enfim, entrar no céu. Quarto e último, diz que quando o semeador semeava, uma parte da semente caiu em terra boa. Aqui nós vemos a diferença. Vamos ver? Versículo 23, Mateus 13, verso 23. Mas a semente que caiu em terra boa representa a pessoa que ouve a mensagem e a compreende. Essa pessoa cresce e produz muitos frutos. Algumas vezes 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais. Ou seja, a pessoa produz frutos
na sua vida. É comparada como uma árvore frutífera, que frutifica. E toda árvore que frutifica, ela multiplica. E se ela multiplica, ela vai triplicar, porque cada ano ela vai multiplicando. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Uma multiplicação de frutos. Seja você uma terra boa. Sejamos terra boa. Aonde a palavra de Deus vem e haja compreensão. Observando o detalhe, que o primeiro grupo, ou seja, o primeiro tipo de pessoa, ouve a palavra e não compreende. A última diz que ouve a palavra e compreende. E quem compreende a palavra produz fruto. Então nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Eu estou produzindo fruto que realmente glorificam a Deus? Se eu me comparar a uma árvore, que tipo de fruto eu estou produzindo? Existem muitas árvores, existem muitos tipos de frutos, mas com certeza o Senhor Jesus ele estava aqui comparando a uma árvore que realmente está em multiplicação. Ele compara aqui a árvore que se planta uma semente e por uma semente se tira 30. Ele compara outra árvore que se planta e se colhe 60. Ele compara a árvore que se coloca planta uma semente e se colhe 100 sementes a mais. Ou seja, ele está falando de multiplicação de frutos. Isso mostra que nós devemos sempre estar multiplicando os frutos da nossa vida. E existem muitos frutos que a palavra de Deus mostra que nós temos que produzir. Como lá em Hebreus diz que o louvor é um fruto dos lábios daqueles que confessam o nome do Senhor. A palavra de Deus também nos diz lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, que ali nós temos os frutos do Espírito que está em nosso caráter, que é introduzido, que é gerado no nosso caráter pela pessoa do Espírito Santo. E ali nós vamos ver 9 gomes, ou seja, nós vamos ver 9 qualidades do fruto do Espírito. Porque é o fruto, não é os frutos, é o fruto. E ali vai falar para nós do fruto do Espírito. Nós temos que produzir frutos que realmente sejam agradáveis a Deus. E quando nós produzimos bons frutos, mostramos que ouvimos a palavra e entendemos a palavra. E não só ouvimos e não só entendemos, mas colocamos em prática a palavra que ouvimos e que entendemos. Então, que você possa refletir nessas palavras. Pessoas que ouvem o Evangelho e não entendem, são presas fáceis, ou são presa fácil para o adversário. Pessoas que ouvem o Evangelho e não conseguem ter firmeza. Por quê? Porque existe algo que está atrapalhando a sua vida com Deus. E aqui nós percebemos, aqui no texto, que são pessoas que quando chega a dificuldade, ele vai embora. Quando chega a perseguição, por causa da palavra, vai embora. Quando eu não era crente, eu não passava por isso. Quando eu não era crente, eu não sofria isso. Agora que eu sou crente, eu passo por tanta dificuldade. Aí prefere abandonar a fé. Não é assim que acontece? Mas eu quero nessa noite abrir os seus olhos. Algo que talvez você esteja passando por esse momento de dúvida, esse momento de vai e vem, esse momento de incerteza na sua fé. Jesus chamou você para andar no caminho estreito.
Jesus chamou você, não foi para o caminho largo. Ele chamou você para entrar na porta estreita e andar num caminho apertado. Então isso mostra dificuldades. Claro que isso é uma figura de linguagem, mas essa figura de linguagem, ela nos mostra, ou seja, nos faz entender que os caminhos com Deus, andar com Deus, não é um caminho de facilidade, é um caminho de dificuldades. Por quê? Porque nós temos que abrir mão de muitas coisas. E a primeira coisa é abrir mão do nosso eu, do nosso ego, e aceitar a proposta de Deus. Aí nós aprendemos a terceira lição, que a palavra de Deus se torna sufocada na vida daqueles que se preocupam com a vida, se preocupam com as riquezas. Nós precisamos olhar para esse último e colocar em prática. Ouvir a palavra e compreender a palavra. Porque quem compreende a palavra vive uma vida espiritual frutífera, uma vida espiritual agradável a Deus. Quem ouve o Evangelho e entende, vive uma vida para Deus. Então eu quero deixar aqui esta palavra, deixar aqui estas observações, estas lições, que Deus em Cristo possa iluminar o seu entendimento e você compreenda o Evangelho. Procure uma igreja evangélica. Procure um lugar onde você possa ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Principalmente nos dias em que estamos vivendo, aonde você liga o rádio, só fala na pandemia. Você liga a televisão, só fala em pandemia. Você senta para conversar com o vizinho, só fala em pandemia. Os políticos só falam em pandemia. Então o diálogo do momento é a pandemia. Por isso, procure um lugar onde você venha ouvir a palavra de Deus, uma palavra que mude a sua mente para melhor, uma palavra que te ajude, uma palavra que venha te fortalecer, uma palavra que venha te realmente dar força para vencer as adversidades da vida e mostrar para você o caminho. E o caminho é Cristo. Então que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te apresento agora, meu Deus, esta pessoa, meu Deus, que está nos acompanhando agora por esta live. Essa pessoa que ainda vai ver esta live, Senhor Deus, num outro momento. Eu já quero desde já, Deus querido, no poder e na autoridade do nome de Jesus, orar por esta pessoa, orar pela família dela e dizer que toda sorte de bênção chegue agora na vida dela e na vida da sua família. E também ordenar ao mal que bata em retirada e que não chegue na casa desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, onde esta live for assistida, que o poder do Teu Espírito, o poder do nome de Jesus, entre em ação e possa curar, libertar e transformar vidas, libertar casamentos, transformar vidas, o relacionamento que está sendo destruído, seja restituído em nome de Jesus. Eu repreendo todo tipo de enfermidade, todo espírito de doença, eu repreendo em nome de Jesus e declaro a bênção do Senhor sobre cada família. Porque o nome de Jesus Cristo é mais poderoso do que o vírus. O nome do Senhor Jesus Cristo é mais poderoso do que os demônios. O nome do Senhor Jesus Cristo é mais poderoso do que esta fraqueza que está no seu corpo agora. O nome de Jesus Cristo é mais poderoso do que esta dor que está na tua perna, que está no teu braço, na tua cabeça, no teu rim, no coração. O nome de Jesus é mais poderoso. Eu repreendo agora todo o mal e declaro a sua cura. Eu declaro a sua saúde em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Estaremos aqui na próxima terça-feira, no mesmo horário, transmitindo a palavra de Deus, levando até você uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Amém? Aqui eu, apóstolo Osiel Calado, presidente da igreja IAMPO, Igreja Apostólica Nação Pentecostal em Goianésia do Pará. Oro por você e declaro a bênção de Deus sobre a sua família,
em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe. Amém.